O que as empresas mais valiosas do mundo têm em comum? Apple, Nvidia, Microsoft, Google, o que todas essas empresas têm que outras não têm? Por que elas estão no topo dessa cadeia? E o que fez essas empresas hoje atingirem o próximo nível, perdurarem por tanto tempo, foi justamente o fato de elas terem construído uma marca muito forte. Então, o que faz a empresa estar lá no topo dessa lista das empresas mais valiosas do mundo não é o quanto que ela está faturando no ano ou quanto ela fatura por mês, e sim o quanto que vale aquela marca, o valor intangível que ela tem. Isso é dado pela construção de marca, ou branding que a gente chama. E o branding, a construção de marca, é fundamentada pelos arquétipos, é uma das partes que embasa toda essa construção de valor de marca. E é por isso que hoje eu vou te ensinar o que são, de onde surgiram e como utilizar esses arquétipos ao seu favor para você construir uma marca que vai mobilizar milhões de pessoas ao redor do mundo, ou que tem o poder de fazer isso, pelo menos. Ou seja, eu vou te ensinar a construir uma marca através dos arquétipos. Eu sou o Matheus Meira, CEO e fundador da Taos, a marca que cria, revela, transforma marcas e ecossistemas de sucesso. Então, você pega teu papel e tua caneta, na verdade é o seguinte, melhor, só presta atenção, que depois eu vou disponibilizar todo esse material aqui e mais um pouco ainda aqui na descrição no link. Mas presta bem atenção no que eu vou te explicar agora, para você entender bem os fundamentos dos arquétipos, entender exatamente como que eles funcionam. Porque essa é uma ferramenta poderosíssima utilizada pelas maiores empresas do mundo. E você também consegue usar o poder dos arquétipos na sua empresa e transformar de vez o seu negócio, levar ele para o próximo nível, utilizando os arquétipos e construindo uma marca. Então, para a gente entender o que são esses arquétipos, a raiz desse conceito, a gente precisa primeiro entender essa palavra, vamos destrinchar essa palavra arquétipos, né? Quando a gente pega o grego antigo, lá da época de Tales de Mileto, você tinha o arqué. O arqué era o princípio, né? O conhecimento antigo. Ou seja, Tales de Mileto, no período pré-socrático, lá, todos aqueles filósofos, e não vou entrar em detalhe aqui, mas eles acreditavam que existia um princípio físico por trás do material, existia um princípio, um conhecimento antigo ali, algo que era intrínseco ali da natureza humana. Então esse era o arqué, né? Esse conhecimento, esse princípio. E o tipos era o modelo, né? No grego vem de modelo, de marca, de símbolo, né? Essa relação. Então quando você pega a palavra arquétipos, então são esses modelos, esses princípios, esses símbolos antigos, esses símbolos que vêm do princípio, que são intrínsecos. E aí, quando a gente passa, né, a entender, quando surgiu essa palavra pela primeira vez, que veio de Carl Jung, que é o psicanalista suíço, que era aluno de Freud, e Jung pesquisava muito sobre mitologia, religião, essas civilizações antigas, né? Ele estudava esses padrões de comportamento humano através dessas civilizações antigas. Jung passou a sua vida estudando esses padrões, comportamentos dessas civilizações, inclusive até lá, indo para a Índia, África, para entender, né, de onde que justamente esse homem pré-histórico, né, para entender esse comportamento humano através do homem pré-histórico, para entender a natureza humana mesmo. Jung, quando estava estudando isso, ele percebeu que essas civilizações que nunca tiveram contato entre si, entre elas tinham alguns conceitos similares, os símbolos iguais, né, histórias que eram muito parecidas. E através desses estudos que Jung foi fazendo sobre o comportamento humano, sobre a mente humana, ele chegou nos espectros da psique. A psique é o que? A psique é a mente humana, né? Os espectros da mente humana. Então ele dividiu em três partes, tá? O consciente, o inconsciente pessoal e o inconsciente coletivo. Então o que é o consciente para Jung? É o campo da consciência, né? Do que a gente sabe, justamente o que a gente tem noção. Então o que você pensa no dia a dia? Então o que é o consciente? Pensar que eu tenho que pegar depois aqui, eu tenho que ir lá lavar roupa, tenho que fazer. Isso tudo é consciente. O inconsciente pessoal, o que é o inconsciente pessoal? Então, é tudo aquilo que a gente não está ciente, né? Mas são pensamentos que estão inconscientes aqui na nossa mente, que a gente não tem noção deles agora, a gente não traz eles à tona agora, mas é uma coisa que está formado, que é baseado nessa formação que a gente tem desde que a gente é criança, que a gente vai vindo adquirindo ao longo da vida. Então, seria basicamente a criação que você teve, os amigos que você teve durante a infância, o que você viveu na tua escola, né? Isso vai formando esse teu inconsciente que acaba, querendo ou não, formando a tua personalidade também. O inconsciente pessoal é justamente esses pensamentos que você não tem controle, que foram esquecidos, né, reprimidos e tal, por algum motivo. Então, mas
de cada um. O inconsciente pessoal, cada pessoa tem um inconsciente pessoal ali que é baseado nisso que você viveu. Jung, ao estudar esses povos e essas civilizações, ele criou o conceito do inconsciente coletivo. A parte mais profunda desse inconsciente, algo que a gente herda geneticamente. E ele associou isso a símbolos, imagens e padrões universais, que lembra que eu falei que ele estudou várias civilizações que nunca tiveram contato uma com a outra, e justamente surgiram esses símbolos e histórias, narrativas muito parecidas. Então ele assumiu que isso vinha do inconsciente coletivo, né? Que todos nós tínhamos esses inconscientes coletivos que eram inerentes da natureza humana já. E aí que nesse inconsciente coletivo é onde moram esses arquétipos. E o Jung teve vários alunos, né, e que foram desenvolvendo esses conceitos dele, e até hoje, se você ver, tem muita gente. O Jung, na verdade, ele criou a psicologia analítica, então muitos psicólogos usam essa abordagem que Jung criou. Ele é o pai da psicologia analítica, né. E Eric Newman foi um dos alunos de Jung, ele definiu os arquétipos assim. O arquétipo são para a mente, assim como os órgãos são para o corpo, responsáveis pelo funcionamento. Não temos controle ou consciência deles. Se os órgãos param de funcionar, o corpo falha. Com os arquétipos e a mente é a mesma coisa. Então, basicamente o que o Newman disse foi o seguinte, né? Então, a gente, por exemplo, tem nosso corpo, né? Que os nossos órgãos estão funcionando. O coração está batendo, o estômago está funcionando. Tem todo um sistema funcionando no nosso corpo que a gente não tem noção, né? A gente não tem controle disso. A gente pegar, claro, parar para pensar, se não, quero que meu coração pare de bater, você não consegue fazer isso. Então, né, mas você tem um controle sobre alguma coisa. Então, imagina o seguinte, você consegue mexer tua mão, teu braço, né? Mas os teus órgãos você não mexe. Então, você imagina que o consciente, né, o teu corpo, que a parte consciente do teu corpo, a parte inconsciente, que são os órgãos. E os arquétipos é justamente isso, só que para a mente. Então, você consegue controlar o pensamento. Agora eu quero pensar em pão de queijo. Consigo pensar em pão de queijo. Estou pensando em pão de queijo. Pensa num pão de queijo assim. Mas tem outros pensamentos que eu tenho lá, né, que o meu conceito de pão de queijo, ele é formado a partir, né, de algumas coisas, né, a partir do meu inconsciente pessoal, enfim, da minha história com o pão de queijo. E Newman se refere aos arquétipos justamente aos órgãos da mente. E o funcionamento da tua mente se dá pelo equilíbrio dos arquétipos. Os arquétipos estarem em harmonia, né? Esses arquétipos é o que são responsáveis pelo funcionamento da sua mente nesse inconsciente, que você não tem consciência. Qual é a definição que Jung deu para os arquétipos? Né? Essas figuras, né, esses símbolos do nosso inconsciente coletivo, que a gente se conecta, né? Que querendo ou não, se você for ver bem, vocês vão entender ali ao longo do tempo que a gente vai falando, esses arquétipos, a gente vai se conectando com essas narrativas por filmes, por histórias, personagens e também por marcas, né? Que contam essas histórias para nós e que a gente se conecta, e que a gente tem ali, que é um sentimento de a gente querer se conectar, de a gente esse sentimento de conexão mesmo, de você entusiasmo, enfim, gera esse sentimento. Se provoca um sentimento, quer dizer que, né, provoca uma emoção e, querendo ou não, acaba tocando em você. Acho que a questão mais simples aqui que eu posso relacionar com isso é as historinhas, né, que você tem de fábulas e contos de fada, por exemplo, que quando você é criança, você sempre ouve, né, e uma criança ouve uma história 20 vezes e pede para repetir mais 40, mais 60 vezes, e o pai e a mãe até cansam de contar a história para a criança, mas é uma coisa que conecta. Por quê? Porque todas as histórias que a gente conhece, as histórias mais famosas que perduraram por tanto tempo, né, que são contadas repetidas vezes para diversas gerações, tem essa estrutura arquetípica. Quando a gente fala desse conceito aplicado em marcas, né, no marketing e no mercado em si, a primeira literatura assim que virou uma bíblia dos arquétipos para os profissionais de publicidade, de marketing e de branding foi esse livro chamado O Herói Fora da Lei, que é um livro de, se eu não me engano, a primeira versão dele é de 2001 ou 2002, se eu não me engano, mas a tradução dele em português eu acho que é de 2003, né? Então esse livro aqui, ó, O Herói Fora da Lei, Como Construir Marcas Extraordinárias Utilizando o Poder dos Arquétipos, da Margaret Mark e da Carol S. Pearson. Agora que a gente já entendeu de onde que surgiram, qual que é a importância desses arquétipos, vamos entender quais são esses 12 arquétipos. Eles são divididos em 4 quadrantes ali pelas autoras do livro. O primeiro quadrante de estabilidade e controle, que está o arquétipo do prestativo, o criador e o governante. O quadrante de risco e maestria, que está o fora da lei, o mago e o herói.
O quadrante de independência e satisfação, onde está o inocente, o explorador e o sábio. E por último, prazer e pertencimento, onde está o amante, o bobo da corte e o cara comum. Agora vamos entender cada um deles e como que a gente pode usar. O primeiro arquétipo que a gente vai ver então vai ser o arquétipo do inocente. O lema do inocente é: somos livres para ser você e eu. Quando a gente fala do inocente, o que conecta as pessoas, o que ativa esse arquétipo do inocente das pessoas? Então, essa utopia do paraíso, né? A vida perfeita, a promessa, né? A busca pela terra prometida, essa promessa pela vida boa, que a vida é descomplicada, né? O inocente também ele é caracterizado por ser muito ingênuo, né? Ele tem medo de ser reprimido, é aquele cara muito bonzinho, né? Aquela pessoa que você fala, putz, esse cara tem uma alma muito boa, ele tá sempre feliz, é uma pessoa que vê maldade nas coisas, né? O inocente também, ele tem muito essa questão de ser nostálgico, né? Ele tem apreço por essa nostalgia, então ele é aliado do passado, então o que significa? Sabe aquela pessoa que fala assim, putz, a vida antigamente era muito melhor, né? Quando não tinha internet, essas coisas. E hoje em dia tá uma loucura. E o inocente, ele acaba também tendo essas ideias mais esperançosas, né? Ele tem esse ideal, esse idealismo mais de esperança, que vai ficar tudo bem. E os arquétipos, eles estão presentes em diversos pontos da nossa vida, né? Então a gente teve contato, você já teve contato com todos os arquétipos aqui, e várias vezes você vai ver aqui, né? Então, quando a gente fala aqui, por exemplo, né, da paisagem, né, do sol ali, das montanhas, né, além do horizonte ali. E no cinema também é muito presente. Então, quando você pega filmes, por exemplo, Forrest Gump, é uma história do arquétipo do inocente. Forrest Gump é o inocente, né? E inclusive o Tom Hanks, que interpreta o Forrest Gump, quase todos os filmes do Tom Hanks vai ver que ele, como ator, ele quase sempre vai interpretar um personagem que tem esse arquétipo como dominante. Dentro de filmes também, você vai ver que cada personagem acaba tendo um arquétipo. Então, por exemplo, a Boo do Monstros S.A., ela claramente representa o arquétipo do inocente, né? E o arquétipo do inocente, ele tem esse padrão de infantilização, né? É mais infantilizado, ou aquele idosinho bonzinho. Quando você fala de marcas, como que essas marcas trazem esse inocente para a vida das pessoas? A Coca-Cola, por exemplo, uma das maiores marcas do mundo, né, que todo mundo conhece, usa o arquétipo inocente. Então você pode ver quando a Coca-Cola se comunica, na sua comunicação, né, ele fala abra a felicidade. A Coca-Cola se propõe a estar nos momentos felizes das pessoas. Fala do momento em família, né, quando você tá tomando uma Coca-Cola, você tá feliz. É uma coquinha gelada, é tudo de bom. Quem nunca ouviu, as pessoas mesmo falam isso, entende? Então, tem o poder desse arquétipo, dos arquétipos dentro da narrativa, que chega até as pessoas se apropriam dessa narrativa porque associam isso à marca. Tem a Dove também, que usa muito arquétipo de inocente, falando da pele perfeita, né? O próprio McDonald's fala muito da felicidade ali, do momento feliz, né? Dos arcos dourados, né? Desde o seu início da construção do McDonald's, é muito utilizado esse arquétipo, né? O sonho americano tem muito disso, né? O American Dream. Como eu já falei, eu vou deixar esse material aqui na descrição num link ali, que você vai poder fazer o download para você ver. E dentro desse material, eu coloquei um slide extra em cada arquétipo que vai falar sobre os desejos básicos, a meta, o medo, a estratégia e os dons. Também vai ter os níveis do arquétipo, que daí dentro desses níveis do arquétipo vai ter o quê? É o apelo, né? O apelo, a motivação que faz ativar esse arquétipo nas pessoas, né? O nível 1, 2 e 3, sendo o nível 1 mais raso, superficial, o nível 2, o nível intermediário, o 3, o nível mais profundo, e a sombra, que é justamente todo arquétipo, ele tem um problema se você extrapolar o limite dele, tanto na vida pessoal quanto nessa narrativa. Então, todos os arquétipos, você precisa ter um equilíbrio desse arquétipo. Vai ter também uma dica ali que fala quais marcas se encaixam com esse arquétipo. El Explorador, o explorador. O lema do explorador é: não levante cercas à minha volta. O explorador, ele é movido pelo desejo de encontrar no mundo exterior algo melhor, independência. Ele quer botar o pé na estrada. Ele não tá nem aí, ele quer se aventurar, percorrer caminhos selvagens, experimentar a descoberta, né? Sempre conhecer coisas novas. Conhece aquela pessoa que, cara, quer sempre estar viajando, que gosta de viajar, não tô preso a um lugar, não quer estar preso, o nômade digital, por exemplo, né? Ele busca autenticidade através da liberdade. Então, é aquela pessoa que ela é autêntica, genuinamente, e ela entende isso, que isso se dá através da sua própria liberdade, né? Ele quer viver novas experiências,
ele tem o apreço por viver o desconhecido. Quando a gente fala de explorador, né, a gente está muito relacionado também a as histórias de descoberta, de aventura, né? O Indiana Jones, por exemplo, é um grande exemplo do explorador, um filme que retrata muito isso, né? Quando a gente fala também de marcas, né, que remetem ao arquétipo, que usam o arquétipo do explorador, a gente fala da Jeep, né, que tem essa questão ali do explorar, né, o Explorer. Você pega também outra marca também que não está aqui, mas a Land Rover, por exemplo, que tem a Defender, né, o carro que remete à trilha, à aventura, né? Patagônia também é uma marca que também está relacionada a isso. The North Face também é uma. A Amazon, própria Amazon. Por que a Amazon está relacionada com o explorador? Porque a Amazon, quando ele fala, né, que você que vai do A a Z dessa gama de possibilidades, de estar disponível para o cliente onde quer que ele esteja, né? Então, assim, quando você fala do arquétipo explorador, não necessariamente você está falando, por exemplo, que está associado à aventura em si. Então precisa ser um produto de aventura. Você vai ver muito do arquétipo, essa narrativa que você vai construindo em volta do arquétipo, não necessariamente é algo que é algo travado. As possibilidades de exploração em cima disso são inúmeras, né? Por exemplo, a Amazon, o caso do Amazon ser um arquétipo do explorador é justamente por estar desse lugar que eles foram pioneiros na questão da web, né, de achar livros online, né, do livro ir até a pessoa, da pessoa conseguir, em qualquer lugar do mundo que ela esteja, ela conseguir acessar algo. Então imagina o seguinte, se você tem um produto que você dá ferramenta, você tem uma ferramenta que ajuda a pessoa que tem esse arquétipo explorador, para um nômade, por exemplo, uma pessoa que viaja, que ajuda essa pessoa, você pode usar o arquétipo explorador. Ou se você, por exemplo, você conecta essas pessoas com uma experiência que vem de outro lugar. Por exemplo, também quando você pode usar o arquétipo do explorador, por exemplo, se você tem um produto que é importado, por exemplo, que você tá trazendo uma cultura de fora para as pessoas mais próximas aqui. Né? Então, tudo isso são coisas que remetem ao arquétipo do explorador. Você tem um produto que a pessoa consome enquanto está viajando, por exemplo, sei lá, você fala de uma experiência de drive-thru de um fast food, isso pode estar relacionado ao explorador também. Né? O próprio Outback, ele tem um pouco dessa experiência do explorador ali, de trazer esse conceito australiano, por exemplo, para um restaurante, né, que tem essa parada de meio de safari ali, meio explorador. Tal. O arquétipo do sábio. A liberdade libertará você. Esse é o lema do sábio. O sábio, ele tem esse desejo pelo conhecimento, pela sabedoria, né? São esses mentores que guiam as pessoas em direção ao conhecimento, né? É conhecido como professor, o erudito, o pesquisador, esse profundo interesse do aprendizado mesmo, né? Por exemplo, talvez aqui eu, como passando esse conteúdo para você, esse conhecimento, provavelmente estou invocando um pouco do meu arquétipo do sábio aqui. Ele é aquele cara bem cético, né? Que ele confia só naquilo que pode ser provado, aquilo que pode se provar. Quando a gente fala de filmes, por exemplo, está muito relacionado também ao mentor, ao mestre do herói, por exemplo. O sábio, ele é o mestre do herói. Quando a gente fala do mestre Yoda, do Dumbledore, o Sherlock Holmes também, na história de Sherlock Holmes é o sábio. É uma história também que conta ali, que é uma narrativa do sábio, né? O Einstein, se você pegar como uma personalidade, isso tem muito também nos arquétipos, estão presentes até mesmo nessas personalidades históricas que a gente conhece, pessoas que realmente viveram e que às vezes invocaram mais esse arquétipo, mais uns arquétipos do que outros, né? Então, Einstein, conhecido pelos seus conhecimentos, pelas suas contribuições para a física, querendo ou não, uma pessoa que tinha esse arquétipo do sábio muito forte nele. Quando a gente fala de marcas também, a gente fala de McKinsey, empresa, né, de consultoria, de pesquisa, a Harvard, né, a Universidade de Harvard, que é super, tem muito essa questão do sábio dos alunos de Harvard, né, existe esse arquétipo, esse estereótipo mesmo das pessoas que estudaram em Harvard, que são super estudiosas, super inteligentes. O próprio Google é uma marca com o arquétipo do sábio, por quê? Porque ele ajuda as pessoas, o conhecimento, as pessoas a terem conhecimento, né? Então o Google, ele sendo essa ferramenta para as ideias, para o conhecimento, utiliza muito esse arquétipo e desenvolve esse arquétipo na sua narrativa, né? Então, e quando a gente fala também de veículos de notícias, né, e redes emissoras de televisão, de telejornal, por exemplo, CNN, New York Times, são marcas que usam esse arquétipo do sábio ao seu favor também. O sábio, ele tem essa questão muito do conhecimento, da verdade, esse compromisso com a verdade,
mas é muito perigoso ele ir para um lado que ele vira muito cético e chega a criar dogmas em relação a algumas coisas. O próprio Einstein, querendo ou não, caiu um pouco nesse histericismo ali, quando ele, por exemplo, começou a duvidar ali que a física quântica começou a incomodar tanto Einstein que, né, isso foi esse arquétipo do sábio acabou consumindo ele. O arquétipo do sábio ele está muito relacionado a marcas ali com esse conhecimento científico que facilitam o conhecimento, né, e que permitem as pessoas a tanto o autoconhecimento quanto o conhecimento da verdade, da ciência, da tecnologia. O arquétipo do herói. O lema dele é: onde há vontade, há um caminho. Esse é um dos arquétipos mais desenvolvidos aí, um dos que mais inspira a todos, né? Não é à toa, por exemplo, que os filmes de super-herói fazem sucesso por tanto tempo e também várias histórias na mitologia ao longo da história tem o arquétipo do herói. Assim como o herói também é o atleta, o libertador, o soldado, né? O matador de dragões. O herói, ele tem esse espírito de equipe, o senso de pertencimento ao todo. Ele é conhecido pela energia, pelo foco, pela disciplina, pela determinação. Aquele cara que ele recebe o chamado, ele vai, não importa o que aconteça, ele larga tudo para trás e ele vai. Né? Ele vai salvar o mundo, vai salvar o planeta. Esse é o herói. Né? Tem esse senso de justiça. Ele é aquele cara que ele se fortalece com o desafio, ele não aceita as injustiças da sociedade, ele conscientiza, ele eleva o nível de consciência das pessoas, né? Ele inspira a todos. Ele tem um comprometimento com a causa, ele entende que existe uma causa maior, ele não é individualista, né? É aquele cara que ele se dedica sempre a ajudar os outros, ele tenta carregar o mundo nas costas, ele tem esse compromisso, ele carrega esse fardo, digamos assim. Então, quando a gente fala do arquétipo do herói, né, a gente fala desse justamente do guerreiro, do Superman, né, dessa inspiração das pessoas de salvar o planeta, mas também está relacionado também a algumas figuras, por exemplo, que inspiraram várias pessoas e se moveram. E a história do herói realmente é uma das histórias mais envolventes, né? A narrativa do herói é uma das narrativas mais envolventes que existe. Então, quando você pega, por exemplo, Martin Luther King Jr., por exemplo, é um cara que teve muito forte essa narrativa do herói, né? Esse senso de heroísmo que foi o que moveu milhares de pessoas, né? Também tem muita questão do atleta, né? Da competição, que só um pode vencer. Então, no atleta, né, tá muito presente essa questão do herói. Inclusive, isso também é provocado e criado por marcas, né? A Nike é o maior exemplo do arquétipo do herói, né? Just do it, vai lá e faça. Então a Nike traz muito isso, né? Então Gatorade, por exemplo, também fala da energia, de te dar energia, de repor essa tua energia depois do exercício. Uma marca também que trouxe muito essa questão do herói foi o FedEx, né? Isso vem da sua história ali, quando ela foi criada em relação ao correio, do sistema de correio dos Estados Unidos, e a FedEx era muito isso, assim, de trazer esse heroísmo ali de, cara, tua encomenda vai estar lá até tal horário, 24 horas vai ser entregue. E trouxe isso até num nível de cultura organizacional, que é uma coisa que é extremamente importante também quando você pensa em arquétipo, você pensar em cultura organizacional, né? Como que você vai inspirar, como que vai ser essa dinâmica dentro da empresa. E outra empresa também, né? Uma empresa, organização, porque quando a gente fala de marca, fala só de empresa em si, de negócio, né? A gente fala de organizações como um todo. Então, o Exército dos Estados Unidos, por exemplo, tem muito essa questão do soldado, né? De encorajar os jovens a serem heróis, né? Os heróis da nação. Então tem muito essa narrativa, né? E querendo ou não, envolve as pessoas. E, como eu falei, os arquétipos, eles são estruturas de narrativas que envolvem as pessoas. As pessoas se sentem movidas pela história do herói, pela jornada do herói. Inclusive, quando você pega as histórias da mitologia, tem muita questão da narrativa do herói. Hércules, Gilgamesh. Então, o herói ele também está muito presente nesse contexto. O herói ele tem não só o lado, né, de ser individualista, dele vencer, mas de levar e encorajar as outras pessoas a vencerem também. O arquétipo, uma das funções do arquétipo é também você se diferenciar do mercado que você está inserido. Então, por exemplo, imagina uma ONG, né? Daqui a pouco a gente vai ver o arquétipo do prestativo ali, do cuidador, que é o arquétipo daquele do zelar pelo carinho, né, de cuidar dos outros. Mas imagina que uma ONG que geralmente cairia no lugar comum que a maioria das organizações não governamentais, por exemplo, elas usam o arquétipo do prestativo, né?
você pode usar o arquétipo do herói nesse caso também, porque querendo ou não, você está inspirando as outras pessoas, ajudando as outras pessoas, dando ferramentas para que as pessoas consigam se libertar, que consigam ter uma vida melhor, né? Então, o arquétipo do herói ele pode ser usado nesse contexto. Então, assim, até mesmo uma empresa que você tenha B2B, por exemplo, né, que você oferece soluções para outras empresas, você pode usar o arquétipo do herói, porque o arquétipo do herói você, dando ferramentas para você ganhar, para você conquistar o seu mercado, para você ganhar da concorrência. Tem muito disso também. Fora da lei. Regras foram feitas para serem quebradas. O fora da lei, ele é o cara que ele é seduzido pelo fruto proibido. É o contra a cultura, que desafia os padrões da sociedade. É aquele espírito, aquele cara que ele tem um espírito revolucionário, rebelde, que vive pelas próprias regras. Ele pode ser o vilão, mas ele pode ser também o anti-herói. Por exemplo, Batman. Será que Batman é um fora da lei ou ele é um herói? Porque o Batman ele quebra um pouco as regras, ele é como se fosse um anti-herói ali, né? Então ele tem um pouco essa dualidade dos dois arquétipos, por exemplo. E o fora da lei ele justamente ele traz essas qualidades que sombrias, né, da contracultura que, por exemplo, que a sociedade negligencia. O fora da lei ele é aquele cara que ele quer destruir as barreiras da opressão, quer destruir os opressores, ele é contra a opressão da sociedade, né, a tradição, as leis comuns, as regras. Então, por exemplo, se você vê muito tipo questão desse arquétipo do fora da lei em algumas músicas, por exemplo, no rap, né, no rock também tem muito do fora da lei também desse arquétipo, que evoca esse arquétipo dentro das pessoas. Né? Você tem personagens como o Robin Hood, por exemplo, que não eram fora da lei barra herói ali também, né, que envolvia as pessoas de maneira extremamente carismática. Você tem o filme do Poderoso Chefão, né, os filmes de máfia no geral, né, de Sopranos, enfim, outros filmes que também trazem essa questão de você acabar sendo seduzido pelo fora da lei ali, né, pelo outlaw. E então Poderoso Chefão é um exemplo claramente disso. Os filmes no geral do Tarantino tem um pouco disso também, né, do fora da lei ali, de que invocam esse arquétipo. E outra coisa interessante também, por exemplo, o Danny Trejo, esse ator aí que trouxe a foto ali, ele sempre tá nos filmes de prisão, ele é sempre fora dele, ele é sempre o presidiário mais brabo, né? E você fala de marca, quando você fala de fora da lei, a primeira associação que vai ter é a Harley Davidson. Harley Davidson é uma obra-prima do fora da lei. Né? Então veja quantas pessoas que tem essa cultura, né? O quanto que moveu as pessoas Harley Davidson. Tem gente que tatua no braço Harley Davidson. E você vê, isso é um exemplo claro de que as pessoas elas são movidas pelos arquétipos, né? Então, quando, sei lá, não entendo de moto, mas tem gente que entende de moto e fala que Harley, pô, mas Harley nem é a melhor moto, não é a mais confortável, não é a melhor moto, mas é uma cultura, né? A cultura Harley Davidson. Você tem uma Harley, você tem uma Harley. Não é uma outra moto, é uma Harley. Né? Então, tem muito disso. E assim, para você ver como esse arquétipo do fora da lei ele é evocado até mesmo naquelas pessoas que não necessariamente você vai ter, né? Você quebra as regras se você tiver com o arquétipo do fora da lei evocado, por exemplo. Você tem o médico que gosta no seu tempo livre né, do seu final de semana de dar a sua volta de Harley, que tem a sua Harley, né, que é o seu momento de fuga da realidade, onde ele pode se sentir um fora da lei. Então, aquelas marcas que fazem as pessoas se sentirem um fora da lei, né, que trazem e levam as pessoas a isso. A MTV, por exemplo, é uma emissora que trouxe trouxe a música, né, a cultura do rebelde, do jovem, ali essa questão jovial, que também quebra um pouco a regra da emissora tradicional, dessa cultura do street. Então, assim, quando você fala, por exemplo, de marca, você tem várias marcas hoje em dia que estão em alta, de streetwear, por exemplo, a própria Louis Vuitton, né, lançou a Supreme, que é uma marca de streetwear que puxa um pouco disso também, né, de quebrar as regras das ruas, ali da cultura das ruas. Isso tem muito a ver com o arquétipo fora da lei. O arquétipo da fora da lei também encaixa muito em algumas marcas que quebram o padrão de mercado. Quando você fala de Nubank, por exemplo, é uma obra-prima do fora da lei também, porque é um banco, né? Isso é uma das coisas, uma das funções do arquétipo, que você pode usar ele para se diferenciar do mercado. Então, quando que você imaginou que um banco usaria o arquétipo do fora da lei? E o Nubank aplicou muito bem isso, porque basicamente ele quebrou os padrões do mercado. Então, ele mostrou que o banco não precisava necessariamente ser algo físico, né, de ter uma agência. Então, ele trouxe essa quebra de padrão, essa quebra de lei ali, né, no caso, de trazer esse banco para o digital, a facilidade para as pessoas.
e usando esse arquétipo do fora da lei. Então, para você ver também que o arquétipo é muito disso também, você se diferenciar das outras marcas do mercado e querendo ou não, você também isso significa que você também pode correr lá como um líder de mercado. Estamos falando de uma empresa aí que foi fundada aí um pouco mais de 10 anos, né? O Nubank, e hoje está brigando com o mercado aí, competindo no mercado com bancos, pô, de mais de 100 anos aí, bancos de anos, Itaú, Bradesco, que são bancos gigantescos, empresas super tradicionais, e ele trouxe uma nova maneira, uma nova perspectiva para esse mercado usando o arquétipo do fora da lei, né? Mas o arquétipo é justamente isso, é você se diferenciar da concorrência, contar uma história diferente, olhar a história da marca, do segmento, do mercado, do produto de uma maneira diferente, né? E aí você tem Converse também, que é uma questão de movimento de cultura, como eu falei, de streetwear, né? Dessa questão. O arquétipo do mago pode acontecer. Então, o mago, conhecido como o alquimista, o cientista, o curandeiro, o feiticeiro, o xamã, a bruxa. O mago é aquele que ele procura entender o porquê das coisas, a magia em volta da fonte da juventude, qual que é o segredo da longevidade, a fonte da juventude. Ele que quer fazer, que faz a coisa acontecer, que faz a magia acontecer. É o catalisador da mudança. Ele valoriza a experiência, o show. Aquele ser que ele traz um misticismo por trás dele, né? Ele não fala como que acontece. Ele faz acontecer, mas ele não conta o segredo do truque. Quando a gente fala, né, dessa questão do mago, do arquétipo do mago, a gente vê, por exemplo, também nas narrativas, sempre tem, né, o próprio Harry Potter, o Gandalf no Senhor dos Anéis também, não só como um sábio, mas também como um mago ali, né, o próprio Harry Potter, o Dumbledore, né, você vai ver que nas pessoas, quando se fala de arquétipo em pessoas, você tem essa dualidade, né, as pessoas têm mais de um arquétipo evocado, né, nelas. Então, inclusive, você pode estar se identificando com vários aqui. Inclusive, comenta aqui embaixo quais arquétipos você está se identificando mais. Tenho certeza que você chegou assim, ah, nossa, putz, esse aqui, o herói ali, é minha cara, pô, o explorador. Cara, eu gosto de viajar e tal, de explorar, realmente, pô, me identifico muito com isso, né? E mais quando a gente fala de organização de empresa, de marca, né? É importante que a gente se atenha a um arquétipo ali, que tem esse arquétipo dominante que vai ser esse guia, né? Depois eu vou ensinar vocês a desdobrar melhor esse arquétipo, mas fica até o final. E aí eu vou te ensinar como que você faz para você desdobrar. E assim também, espere para fique e veja todos os arquétipos, porque às vezes você viu um arquétipo, putz, é o do mago, nossa, certeza, a minha empresa vai ser o do mago. Eu vou te ajudar também a escolher, entenda cada arquétipo, todos os arquétipos, aí eu vou te ajudar como você vai fazer para escolher o arquétipo certo para sua empresa. Porque não, depois que você escolher um arquétipo para a marca, não tem um caminho sem volta, né? Não é um caminho sem volta, mas assim, você vai precisar passar por um rebranding, né? E você vai perder toda aquela construção que você teve de valor ao longo do tempo, você vai perder se você, né, quiser trocar o arquétipo do caminho. Então, cara, preste atenção aqui. Uma personalidade, né, que tem, por exemplo, a questão do arquétipo do mago ali, que trouxe muito isso, foi Nikola Tesla, quando ele descobriu a eletricidade. Imagina aquilo, né, aquelas gaiolas ali, os raios ali, muito relacionado a isso, né? As pessoas associavam muito isso ao mago. Assim também como o poder da cura, né? O curandeiro, o xamã, tem muito essa questão do mago também. Né? E quando a gente fala de marcas do mago, o Mastercard é um exemplo, né? Lembra aquela propaganda do Mastercard que fala, ah, tal coisa não tem preço. Então era como se fosse a magia, né, evocava essa questão da magia, de você fazer as coisas acontecerem com passe de mágica, né? Então a transformação não era o produto, mas assim o que o produto poderia trazer para você. Né? Quando se fala de Polaroid, por exemplo, é um exemplo disso, né? Do arquétipo do mago ali, que você tirou a foto, ela saiu na hora, né? Então, pô, fez isso, aquilo acontecer. Então, quando você fala de marcas, o arquétipo do mago, é muito uma questão dessa transformação que promove na vida das pessoas. Como que você evoca essa transformação? Através de tecnologia, de inovação. Quando você fala de IA, por exemplo, parece mágica até, né? Então, muitas empresas de IA, como o OpenAI, por exemplo, está usando o arquétipo do mago para isso, né? Então, quando você fala de arquétipo mago, está muito relacionada a essa mágica, a uma revolução tecnológica. E o mago, ele tem muito essa questão, empresas que usam o arquétipo do mago, tem muito essa questão mesmo de trazer a experiência, né? De trazer a experiência em primeiro lugar, né? Não é a experiência que o produto promove, não necessariamente, né, o produto em si, né? A tecnologia que vai ajudar o usuário. Então, quando você fala também de outras marcas, por exemplo, Absolute, né?
traz muito essa questão da magia da festa, né? Da transformação que traz na festa, a experiência que a bebida traz, né? A garrafa deles ali tem esse ar de elegância também, o mago tem uma certa sofisticação, também está relacionado a produtos de alto valor, né? De valor, produtos mais altos em relação aos outros do mercado. O cara comum. Todos os homens e mulheres são criados iguais. Esse é o lema do cara comum. O cara comum é o peão do xadrez, né? Tem várias peças no tabuleiro. É aquele que só quer pertencer ao todo, que quer ser aceito, quer ser normal, né? Um cara normal. Ele não procura um papel de destaque, né? O arquétipo do cara comum é aquele cara que ele só quer ter a vida dele de boa, ele só quer ser aceito. Ele é aquele cara conhecido como o companheiro, o Zé Povinho, né? O trabalhador, o vizinho legal. Então o cara comum é aquele cara que ele é o camarada, entendeu? É o sidekick ali, o, o amigo do herói, sabe? O cara, pô, ele só quer se enturmar, ele só quer fazer parte da turma. É o figurante do filme, entende? Mas claro que você também tem a história do cara comum em alguns cenários, por exemplo, A Procura pela Felicidade é um filme que fala sobre o cara comum, né? A questão a imagem do trabalhador, né? Do operário ali, né? Do cara do trabalhador da fábrica, né? O cara que é só mais um na multidão, ele entende isso. O cara comum ele entende que ele é só mais um e ele quer ser só mais um, ele não quer se destacar. Né? O outro personagem muito característico, né, que dá esse apoio pro protagonista ali, o cara comum, é o Rony do Harry Potter, né? Ele é muito essa questão do cara comum. Quando a gente fala de marca do cara comum, a gente fala, por exemplo, de marcas que querem ser acessíveis, né? Então a IKEA, que é uma loja de móveis lá dos Estados Unidos, na verdade é uma loja sueca, né? Uma marca sueca. Mas a IKEA tem muito disso, sabe? De trazer essa questão do cotidiano, falar que é para todo mundo, não bota barreiras, não põe esse impeditivo do produto, né? CIA também é um exemplo, a própria Visa se posiciona dessa forma, enquanto o Mastercard se posiciona ali no mago, né? A própria American Express se posiciona como governante, a Visa traz essa diferenciação, ele se posiciona como cara comum, né? Essa questão para todo mundo. E outro exemplo, grande exemplo que a gente tem aqui no Brasil é a Hering, né? Das camisetas básicas, né? Então tem muito essa questão do cara comum, do dia a dia, do cotidiano. Né? Isso também é um arquétipo, né? Por mais que não pareça ser algo muito se diferenciar, mas o fato de você estar ali se portando como algo, como mais um no meio da multidão, é um arquétipo, é um diferencial também. O arquétipo do amante, do sedutor, da sedutora, que governa todos os tipos de amor, seja ele espiritual, parental, amizade, próprio amor sexual também, o amor romântico. O arquétipo do amante busca pela alma gêmea, busca pela paixão, é uma pessoa apaixonada, seja pelo trabalho, seja por outra pessoa, seja pela sua família, mas é aquele que se entrega, se apaixona realmente de fato por aquilo que faz. O amante geralmente ele procura ser elegante, ser atraente, sedutor, né? Atrair e ser atraído. E o amante também tem um senso muito forte da questão da beleza, da apreciação estética, né? Da beleza estética. Dá muita importância para a questão, para o fator beleza. Quando a gente fala dessa representação do arquétipo da amante, a gente pode até falar, por exemplo, da dança de tango, o tecido de seda, por exemplo, a seda está muito relacionado nisso, né? A cor vermelha da paixão ali também está muito nisso, muito eminente essa questão do amante. Né? O próprio filme do Titanic querendo ou não, um filme que retrata, um drama que retrata também esse arquétipo do amante. As próprias comédias românticas também, né? Traz os filmes de romance que atraem muitos, principalmente mulheres também, né? Então o arquétipo do amante acaba sendo um arquétipo que tem um apelo feminino também, sabe? E quando a gente fala de marcas do amante, você pega, por exemplo, o Victoria's Secrets, né? Todas aquelas marcas que têm essa comunicação que ajudam as pessoas e auxiliam nessa questão da construção da beleza, né? Que levam fazem essa provocação da beleza, que ajudam as pessoas as mulheres a se sentirem mais femininas, né? Ou até mesmo a questão do homem, quando você fala de marca, por exemplo, o Hugo Boss, né? Quando você fala aquele homem que é o sedutor, o galã, tem muito nessa questão do galanteador dentro do arquétipo do amante, né? E também você fala de marcas, por exemplo, de chocolate, por exemplo, Lindt, né? Que tem
essa pegada também de presentear quem você ama, né, essa coisa da paixão ali. Uma marca também muito legal que a gente fez aqui do Amante da Taos é a Savane Semijoias, uma marca de semijoias que a gente, inclusive, o case, eu vou deixar aqui o link do Behance, nosso Behance lá para você dar uma olhada no case lá da Savane. A gente fala um pouco da estratégia, do território de palavras que a gente usou para se diferenciar da concorrência também, né? Que fala de semijoias ali. A gente se apropriou, por exemplo, do termo do conceito de magnetismo, né? Então é um lugar que a gente também já aplicou aqui o arquétipo do amante, então é um arquétipo muito interessante de ser trabalhado. A própria Chanel também tem muita questão do arquétipo do amante, está muito relacionado também com marcas de luxo, né? Está muito relacionado ao luxo também. Uma coisa interessante também do arquétipo do amante é essa intimidade, né? Essa relação íntima, essa amizade próxima, né? Então, quando você fala de cultura organizacional, por exemplo, se a empresa que você está, né, a tua organização, é uma empresa que as pessoas são muito próximas, são muito amigas, tem muitas questões de amizade, o arquétipo do amante é um arquétipo que pode se encaixar bem nesse tipo de organização. Quando a gente fala do amante, né, é que a primeira associação geralmente que vem para as pessoas é essa questão da atração sexual, da beleza, né? Mas não necessariamente é isso. Também está relacionado, por exemplo, à questão do amor emocional mesmo, da questão da proximidade das pessoas, da amizade, né, do amor parental, familiar. Tem muita questão disso do arquétipo do amante. A própria Barilla, né? A gente está falando disso, desse aconchego de família, do amor de mãe, né, da família estar reunida, a massa, né, muito essa cultura italiana tem essa questão do amante da comida, né, de botar o amor dentro da cozinha, tem muito disso também. Então esse é o arquétipo do amante que evoca esses sentimentos de paixão, né, e também de amar e de querer ser amado pelos outros, é muito uma característica do arquétipo do amante. E aí, pegadinha do malandro, glu glu, e aí? Bobo da corte, Serginho Malandro, exatamente. É o arquétipo do bobo da corte. O lema do bobo da corte que é: se eu não puder dançar, não quero tomar parte na sua revolução. Então é justamente o palhaço, o comediante, o brincalhão, o tolo, o piadista, o travesso. É aquele cara que sempre faz a piada. Perde o amigo, mas não perde a piada. Esse é o bobo da corte. Então é aquele que dá risada sozinho, mas ele prefere se divertir com os outros, ele prefere fazer os outros dar risada. O bobo da corte está muito relacionado a isso, a festa, a curtição, né, justamente essa diversão, a diversão. O bobo da corte ele é muito divertido. Então, a diferença, por exemplo, do bobo da corte e o cara comum é que o cara comum, por exemplo, e o amante, eles procuram aceitação. Já o bobo da corte, ele quer ser aceito, obviamente, mas o amante e o cara comum são aquelas pessoas que elas se transformam, elas se adaptam aos outros, né? Elas tentam fazer de tudo para agradar, para serem amadas. Já o bobo da corte não, ele acredita que as pessoas vão gostar dele do jeito que ele é, do jeito engraçado, do jeito espontâneo e do jeito descontraído de ser. O bobo da corte ele tem também a licença poética, sabe? A licença poética para falar uma coisa que não seria socialmente aceita ou fazer coisas que não seriam socialmente aceitas, mas ele tem aquela licença poética que ele consegue fazer aquilo sem que as pessoas o julguem porque ele é o bobo da corte, porque ele é engraçado, né? Quando você pega até mesmo nos contos do bobo da corte, o rei ele era quem divertia o rei, né? Então ele poderia quebrar as regras, ele poderia descumprir as leis, ele até mesmo poderia zoar o rei, né? Dependendo, às vezes o rei mandava cortar a cabeça, mas de qualquer jeito o bobo da corte tem essa licença poética para isso. Justamente o bobo da corte, quando você fala de produto, imagina, às vezes até mesmo pode ser num espectro que o produto que às vezes seria chato, você pode trazer a perspectiva do bobo da corte para tornar aquilo divertido. Né? Então o bobo da corte ele tem esse dom, né, de trazer essa diversão para uma coisa que seria chata. E quando a gente fala do bobo da corte dentro dessa imagem do bobo da corte, do personagem, etc., a gente fala, por exemplo, do parque de diversão, né? Tá muito relacionado a isso, né? O próprio o jokester, né? É porque, na verdade, o bobo da corte, a tradução, né, do bobo da corte, quando você pega em inglês, você usa o jester ou o trickster, né? O brincalhão. Né? Então, o bobo da corte, que às vezes soa para nós aqui, soa até um
pouco pejorativa essa tradução, mas existe um equilíbrio, né? E outra coisa de personagem também, quando a gente fala de personagem do Bobo da Corte, você pega o burro do Shrek, por exemplo, é um personagem extremamente simpático, né, engraçado, e ele não sai desse personagem do Bobo da Corte, é muito Bobo da Corte o tempo todo ali, né, no filme, por exemplo. E daí você pega alguns atores, né, alguns comediantes, por exemplo, que tem muito essa questão do Bobo da Corte, mas o Ed Murphy, por exemplo, todo filme do Ed Murphy, ele representa um Bobo da Corte, é um personagem que ele é o Bobo da Corte, né? Acho que a principal marca do Bobo da Corte é a Pepsi, né? Então a Pepsi é um exemplo muito claro de marca do Bobo da Corte, que lembra do comercial da Pepsi Twist, dos limãozinhos, o limão falando um com o outro, fazendo piada, e era muito comum isso, assim como também a Pepsi, lá nos Estados Unidos, e antigamente, quando podiam usar a marca do concorrente do próprio comercial, provocava muito a Coca-Cola, né? Que falava né, tinha lá é, que o governante acabou de passar com a Ferrari dele ali e fez um barulhão aqui. Mas vamos continuar aqui. A Pepsi é uma marca, né, que trouxe muito esse bobo da corte ali nos seus comerciais, escrachando e tirando sarro da Coca-Cola, por exemplo. Né? Então tem aquele comercial que o menininho ele pega compra duas Coca-Colas, coloca ali embaixo só para clicar no botãozinho da Pepsi, né? E então é uma marca que é muito característica pelo arquétipo bobo da corte, né? O próprio M&M's também de trazer a diversão, né, da brincadeira, né? Não necessariamente piada, mas traz essa coisa divertida. A própria experiência, quando você vê da M&M's nas lojas do M&M's nos Estados Unidos, tem essa questão né, da diversão, né? Muito colorido, né? Esse universo. A Nickelodeon como emissora de TV também de diversão para as crianças, né? A Ben Jerry's também traz essa diversão. Um exemplo também de bobo da corte muito claro é o Burger King, né? O Burger King é também claramente um bobo da corte. Faz algumas piadas e às vezes eles até ultrapassam um pouco do limite ali, né? Nesses comerciais. Vocês já devem saber do caso recente do Burger King. Burger King, para quem não sabe, pode procurar. Ele até usou um ator de filmes adultos, né, para fazer um comercial falando que o lanche era grande e acabou saindo, né, foi um tiro ali que saiu um pouco errado. Então, existe essa questão do arquétipo também, de você saber equilibrar. Então, né, o arquétipo precisa ser equilibrado, não pode ser, né, o bobo da corte, principalmente, é um arquétipo que é usado. Ó, de novo, passou o herói agora ali com a moto, o Batman com a moto dele passando ali. Enfim, o arquétipo tem muito essa questão, né, de você equilibrar o arquétipo, também para você não passar do limite aceito também do arquétipo, também para não pegar mal para tua marca. Mas o Bobo da Corte ele tem essa licença poética para, né, dependendo do contexto e do mercado, para trazer esse toque de humor aí para as coisas. O prestativo ou o cuidador. O lema dele é: ama teu próximo como ama-te a ti mesmo. O prestativo ele é movido pela generosidade, pelo desejo de ajudar os outros. Né? Ele acredita que ele consegue, ele se preenche, né? O que preenche o prestativo é justamente o fato dele saber que está ajudando e que ele ajudou as pessoas. É conhecido como o santo, a mãe, o pai, né? Aquele pessoa que ajuda, o cuidador, o apoiador. Então o prestativo ele também está muito presente, né? Um dos primeiros arquétipos que a gente tem contato, na verdade, o amor de pai e de mãe, né? O primeiro arquétipo que a gente tem contato quando a gente nasce é o cuidador. A mãe sempre está cuidando da gente. Então é aquilo que é um arquétipo que está muito presente nas nossas vidas, né? Do cuidador. Tanto quando quando você vira o pai ou a mãe, você acaba cuidando das pessoas, ou quando em algum momento você foi cuidado também. Então, um arquétipo que também é muito presente. A grande sombra, né, do arquétipo do prestativo é justamente essa questão de deixar de se cuidar, né, para cuidar dos outros, né, e esquecer de si mesmo, esquecer de parar de se importar consigo mesmo e só se importar com outras pessoas. Uma grande personalidade que tem esse arquétipo foi Madre Teresa, por exemplo, né? Dentro do universo dos filmes tem um filme que é excelente, que mostra muito esse arquétipo, que é Os Intocáveis. O filme tem tanto a versão americana quanto a versão francesa. Essa versão aqui que eu mostrei é a versão francesa. É muito legal o filme, que é um filme que vale muito a pena. Os Intocáveis, o nome. Então tem muito essa questão do arquétipo do cuidador dentro desse filme, né, do prestativo ali. E também está muito associado, como eu falei, à figura materna mesmo, né, esse sentimento de maternidade. Quando a gente fala de organizações, né, do cuidador, do prestativo,
todo tipo de organização que tem essa questão das causas sociais tem esse arquétipo do cuidador muito forte, né, do prestativo muito forte. O Unicef é um exemplo disso. Outro também, outro tipo de marca que consegue trazer muito forte isso é marcas, por exemplo, que ajudam as mães a cuidarem dos filhos. O Hipogloss, por exemplo, né, para a assadura do bebê. Então é uma marca também que traz esse arquétipo do cuidador. E assim também como outras marcas que, por exemplo, você pode trazer assim, de trazer, eu cuido do meu cliente, né? Então, assim, a AT&T é um exemplo muito disso, né? Dos Estados Unidos, lá dos Estados Unidos, a AT&T é uma marca, né, de telefonia que traz essa questão do cuidador. Então, assim, eles traziam muito dessa questão do como posso te ajudar. Então, nesse ponto de contato do atendimento, quando as pessoas iam assinar uma linha lá, ligavam para o 0800, ele perguntava, como posso te ajudar? Dentro dessa narrativa da AT&T também tem algumas histórias, de, por exemplo, de pessoas que ligavam para a AT&T para falar algum problema ou alguma criança estava passando por uma situação de risco, de perigo. Então tem muitas essas histórias também, porque eles comunicaram muito o arquétipo do cuidador dentro da publicidade deles, né? Então cabe muito para empresas que falam, meu cliente é em primeiro lugar, eu boto o cliente num pedestal, eu cuido do meu cliente, né? Então tem muito essa questão, plano de saúde, né? Todo tipo de organização que quer trazer essa perspectiva de cuidado, de apoio, né? Rede de apoio. E o arquétipo do cuidador, ele funciona muito bem também quando você quer mostrar que o serviço, né, o atendimento, por exemplo, é uma vantagem competitiva. Se você quiser trazer isso como um diferencial, como uma vantagem competitiva, você pode trazer essa questão do arquétipo do cuidador também para a tua empresa. O governante, o poder não é tudo, é só o que importa. O arquétipo do rei, da rainha, do governador, do presidente, do professor, do diretor da escola, ele é o arquétipo de todas aquelas pessoas que fazem a lei, que promovem a lei e que executam a lei, né? Então, o governante ele tem aquela tendência a se preocupar com a própria imagem, com o seu prestígio, né? Ele entende que a imagem é importante porque a imagem fortalece o poder dele. Então, mas o governante, ao mesmo tempo que ele é esse cara rígido, que ele é turrão, né? Que ele implementa as leis, ele entende que ele está fazendo isso também para o bem comum. Ele entende que ele tem que tomar as rédeas da situação. Ele entende que ele está ajudando as coisas a acontecerem em harmonia. Então, quando você fala do governante, né, da imagem do governante, você fala muito dessa questão, por exemplo, do diretor da escola, né, do segurança da festa, né, ou do governador, do presidente, do juiz, né, por exemplo, grandes presidentes aí foram grandes governantes, por Winston Churchill, né, essa questão, né, tem essa imagem de ser esse líder, esse grande líder, aí, esse grande governante. Né? Assim como também o governante ele tem essa questão também, às vezes, que pode ser até um pouco de autoritário, né? Ele tem essa questão de, cara, ele que manda e é isso, né? Não tem esse meio termo, né? Então tem que cuidar também isso com o arquétipo do governante. Então é muito relacionado ao poder. Então, quando você fala do personagem ali, a mulher ali do. Não lembro o nome dessa mulher, mas nem acho que é Meryl Streep, assim, né? É, Meryl Streep no Diabo Veste Prada, que claramente é a chefe, né? O governante ali no papel de chefe da empresa, né? Também tem a questão do arquétipo do amante ali também um pouco, né? Mas assim, é justamente essa pessoa de poder, né? Assim, quando você fala das marcas do governante, você fala, por exemplo, de Mercedes, né? Que tem essa questão ali, que é a própria BMW também tem um pouco disso também do governante, do arquétipo do governante. Então essas marcas que mostram, né, que a pessoa, o cara tem uma Mercedes. Então você vai dizer se você não associa a Mercedes a uma pessoa ali que, né, ao cara mais velho, o cara de terno que sai dentro de uma Mercedes, né, um cara mais, né, mais sério, mais correto, mais quadrado, né? Então, quando você fala também do meio corporativo, você tem empresas que levam a isso, por exemplo, a IBM, Microsoft, né? Então, a IBM no sentido de trazer essa excelência, tem a própria SAP, né, empresas B2B, trazem muito essa questão do governante, né? Quando você fala de empresas de contabilidade, né? Você fala, por exemplo, também de Receita Federal, é um exemplo, né? Que fala da lei, de ajuda a implementar a lei e executar essas leis, né? Quando você fala de American Express, também é uma marca do governante ali que traz muito essa questão, por exemplo, do lounge VIP, né? Da exclusividade. Quando você mostra, né? Eles trazem essa comunicação. Quando você mostra um American Express, você é tratado diferente. As pessoas te olham com outros olhos, né?
E também tem essa questão da Microsoft, traz esse espírito do governante, quando fala de ajudar as pessoas a se organizarem, né? De dar essas ferramentas para que as pessoas tomem as rédeas das suas vidas, por exemplo. Você vê como não é só nesse espectro do líder, né? Você pode trazer também, se ajudar as pessoas a governar a vida delas, trazer essa organização para um aspecto da vida das pessoas, que também você pode trazer esse aspecto do governante também. O criador fala que se pode ser imaginado, pode ser criado. O criador é aquele espírito do artista, do escritor, do inventor, do inovador, próprio empresário, né? O empreendedor, que dá muita questão da inovação também, né? Da criação. Então, o criador ele traz muito essa questão da autenticidade, né? Da criatividade, da criação autêntica, da questão também de você poder inovar, de você poder inventar coisas, imaginar as possibilidades. Ele é muito sonhador, né? O criador. Ele acredita muito nessa questão do poder da imaginação, né? Da criação. Ele tem tanto esse lado artístico, né? Quanto o lado da inovação. Então, ele tem essa muita parte de criar mesmo, né? Então, quando você fala de criar algo, você fala tanto de questão de criação artística, de expressão artística, de expressar isso em forma, né, esse sentimento, essa imaginação de forma material, quanto também você está falando pode falar de algo um pouco mais técnico, né, dessa criação tecnológica, por exemplo, que nem a gente vê na Apple, que a gente já vai ver isso aí. Quando a gente fala do criador, né, tem essa relação com o artista, por exemplo, o próprio Pablo Picasso, né, uma personalidade que tem esse arquétipo do criador. Quando você fala, por exemplo, de filmes e personagens, o próprio Willy Wonka da Fantástica Fábrica de Chocolate, de trazer esse mundo de fantasia, de imaginação ali para essa parte do criador, e assim mesmo também como a figura de Deus, né? Zeus, né? Essa questão de forjar o universo, o criador do universo ali, tem muito essa questão. Então tem esses dois lados aí do criador que eu acho bem bacana, o arquétipo que ele é um pouco, ele é amplo, mas ao mesmo tempo ele é um arquétipo bem flexível, digamos assim. Quando você fala de marcas do criador, você pode usar Crayola, Lego, Adobe, que dão essas ferramentas para que as pessoas façam suas criações, que botem suas ideias no mundo, que deixem a imaginação fluir, assim como também a própria Apple, né, que é uma marca do criador ali que traz essa questão de desafiar o status quo, né, de criar uma nova maneira de pensar diferente, trazer essa narrativa de é possível você trazer uma outra perspectiva para isso, né, de criar de um jeito diferente, de facilitar a vida das pessoas, criar inovações, de inovar em si. Então, muito disso o criador se vê muito presente nesses contextos. O criador, quando a gente fala de criador, aqui a gente fala até de uma questão de dar forma a uma maneira de pensar, né? De criar uma ideologia, de mover uma cultura, de fazer a sociedade realmente envolver a sociedade nisso. A Apple faz isso muito bem. A Apple acho que é a marca, né? Uma das maiores marcas do mundo, é uma marca do criador, né? Uma das maiores marcas mais conhecidas. Então a Apple traz essa questão também de influenciar, né? De trazer esse movimento, de trazer uma maneira diferente das pessoas pensarem e verem as coisas, né? E até mesmo a nossa área de marketing, né? E, enfim, de publicidade, branding, isso também tem muito essa questão do criador, né? O design, por exemplo, também tem muito disso. Então, o criador é um arquétipo aí que se encaixa muito bem em coisas inovadoras e criativas. Então, esses são os 12 arquétipos, né, de Jung, mas que a gente aplica dentro das marcas, né? E eu convido você, se você está gostando até agora, se achou que esse conteúdo agregou bastante valor para você até aqui, para a gente ir para o próximo passo, eu convido você aí a invocar o arquétipo do prestativo dentro de você e já deixar um likezinho nesse vídeo que me ajuda bastante. E também evocar esse arquétipo do sábio que está dentro de você para buscar o conhecimento. Então faça o seguinte, se inscreve nesse canal, ativa o sininho para você ficar por dentro e ter mais conhecimento, que a gente vai trazer mais conhecimento sobre construção de marca aqui para vocês, tá? Até agora aqui, o que você achou que identifica melhor com a tua marca? Qual arquétipo que você se identificou mais? Tanto contigo sendo uma marca pessoal, ou né, você tendo uma empresa, uma marca, qual você acha que encaixa melhor? Agora a gente vai te ajudar a escolher um arquétipo para sua marca. Então tem 5 passos que a gente usa para escolher esse arquétipo para a marca. Primeiro a gente vai entender a alma da marca, a substância, a alavancagem competitiva,
o consumidor, o cliente, o ecossistema e o caminho para ser percorrido. A alma da marca, né? O que é a alma da marca? Como que a gente descobre essa alma da marca, né? É descobrir justamente esse capital mais profundo, né? O que é o propósito? Por que a marca existe? Quais são os valores dos seus fundadores, né? O que o fundador da marca pensou ao criar ela? Qual que é a história dessa marca? Qual que era o contexto histórico em qual essa marca estava vivendo, né? Então, sei lá, tem algumas marcas que surgiram no meio de uma guerra, né? Tem marcas que surgiram por causa de alguma situação específica, né? Então, esse contexto no qual a marca surgiu é importante também para você considerar o arquétipo. Isso é a alma da marca, contra a alma da marca. Então, existem algumas perguntas em específico que vão te ajudar a destrinchar e entender melhor o, quais perguntas você tem que se fazer ou fazer para alguém, né, para entender essa alma da marca. Só que essas perguntas eu deixei lá no material que eu falei para vocês, que é só você entrar aqui na descrição do vídeo, que tem lá um material com link para você fazer o download. É gratuito, fique tranquilo, tá? Mas tá lá, tem todos os slides, todo esse material que você está vendo aqui, mais um pouco, tá tudo lá. Então fica tranquilo, lá tem todas as perguntas, o que você deve se perguntar para achar essa alma da marca. Então, o segundo passo seria a gente encontrar a substância da marca, né? O que é essa substância? É a coerência da marca com o produto e serviço, né? Então, o que é o produto que você entrega, né? Qual que é o valor que você está entregando para o teu cliente? Qual que é a proposta de valor do teu produto, né? Como que isso se relacionaria dentro de um contexto de uma história do arquétipo, né? Quais são as verdades intrínsecas sobre os seus produtos ou serviços que vão ajudar você a escolher um arquétipo? Outra coisa que deve ser levada em consideração também é, por exemplo, a característica física do produto. Por exemplo, o Fusca. Olha o Fusca. O Fusca é um carro super carismático, né? Ele tem ali a cara do inocente, já percebeu isso? Então, ó, o capozinho, né, é arredondado, né? O farol, né, que parece um olhinho, né? O Herbie ali, né? É muito essa questão do inocente. Então, entenda assim, às vezes até a característica física do teu produto, o design do teu produto, como que isso pode te ajudar também a evocar esses arquétipos, né? Ou como que o arquétipo pode te levar a desenvolver esse produto, né? Como que isso pode levar a evocar essas emoções em todos os pontos de contato. Então, quais são esses níveis de relacionamento entre o teu produto, né? E onde que ele está presente. Isso também é uma coisa que deve ser considerada para levar o arquétipo. Mas tem algumas perguntas mais específicas lá, como eu falei nesse material que está aqui na descrição. Outra coisa também que é extremamente importante, que a gente tem que levar em consideração, é a alavancagem competitiva. A partir desse ponto aqui, porque você já deve estar com putz, já esse arquétipo aqui é o da minha marca. Mas aqui é quando a gente começa a fazer alguns filtros, né? Então, para você escolher um arquétipo, você tem que levar em consideração o mercado. Então, assim, quando eu falei lá do Nubank, lembra que o Nubank, a maioria dos bancos, levava arquétipos do governante, por exemplo, né? Até mesmo do cuidador, às vezes, mas o Nubank ele precisava se diferenciar, então ele trouxe o arquétipo do fora da lei. Então você trazer um arquétipo que se diferencia do teu mercado é extremamente importante, porque ele é um elemento também de diferenciação. Porque se você, por exemplo, traz um arquétipo que o teu concorrente já usa, palavras que o concorrente já usa, um concorrente maior, uma empresa maior, você vai acabar alavancando essa outra empresa. Você não vai estar associando o teu produto. Então, assim, aqui, quando a gente fala de construção de marca, você copiar, você fazer igual ao teu concorrente, está totalmente errado, porque você vai só promover o concorrente. Você vai fomentar a marca do teu concorrente. Por mais que você possa fazer uma venda imediata, mas você vai fazer uma associação com o teu concorrente. Isso acontece. Uma coisa também que é importante entender os níveis do arquétipo da sua marca e do concorrente também. Então, às vezes, você pode até usar o mesmo arquétipo do concorrente, mas você tem que entender em qual nível que está o arquétipo. E o nível do arquétipo eu te falei, tá no material lá, tá? Se você entrar no material, ele vai ter lá explicando quais são os níveis do arquétipo. Então, às vezes ele está no nível mais superficial, mas você pode entrar num nível mais profundo, né? Por exemplo, quando a gente fala do explorador, o nível 1 do explorador é o quê? É simplesmente botar o pé na estrada e ir, né? Mas o nível 3 do explorador, o último nível do explorador é o quê? É justamente ele ter o autoconhecimento, a autodescoberta, né? Essa questão dessa plenitude, né? Essa liberdade como um todo e se libertar de si mesmo, né? Então, existem esses níveis do arquétipo que devem ser levados em consideração quando você está escolhendo ali, tanto em relação à concorrência quanto em relação à tua própria marca que você tem que levar em consideração. Outra coisa também que é importante é que isso também praticamente já está com o martelo
quase batendo o martelo, né? Aqui já está quase escolhendo ali, já está quase certeza, você já está quase certo de qual arquétipo você vai escolher. Então aqui só que você tem que levar em consideração o teu consumidor, né, o teu cliente, no caso, e o teu ecossistema. O que é o ecossistema? Sobre ecossistema, eu também vou deixar um material aqui, um e-book gratuito falando sobre o que é o ecossistema, falando sobre como criar um negócio que transcende gerações. O e-book que a gente produziu também aqui nosso, da Taos, eu que escrevi, e é um e-book que vai te explicar o que é o ecossistema, como você constrói o ecossistema. Outra coisa que tem em comum das maiores marcas do mundo, né, as marcas mais valiosas, é que elas são ecossistemas também. Né? Então, você tem que levar em consideração todos os pontos de contato que você vai estar presente. Né? Qual que é o significado da sua marca para as pessoas, né? Tanto para os seus colaboradores, quanto, né, para quem, se você tem investidores ali, né? Enfim, todo mundo que está permeando ali, que tem contato com a sua marca, deve ser levado em consideração. Né? Então, qual que é o potencial que a tua marca tem para ativar esses arquétipos nas pessoas, né? Então, qual a situação de vida que esses clientes estão? Então, por exemplo, quando a gente fala de um pai ou uma mãe de primeira viagem, por exemplo, uma marca que vai trazer o arquétipo do explorador pode ajudar o cuidador, mas também tem uma outra situação que é o seguinte: a falta do arquétipo nessa situação de vida das pessoas e que elas precisam desse arquétipo, evocar esse arquétipo, pode ajudar também. Por exemplo, quando você fala, se você quer atingir o público, que é o governante, por exemplo, né? O governante quem que é? Imagina que é uma pessoa que tem esse arquétipo do governante presente, é o empresário, o cara que é muito ocupado, né, muito atarefado, e você traz para ele a promessa do inocente, do paraíso, por exemplo, um resort, né, um lugar calmo, que ele não vai se preocupar, que ele pode esquecer dos problemas, que ele pode tirar umas férias tranquilo, que o celular dele não vai tocar. É uma maneira de você atingir o público do governante com um arquétipo do inocente, que é o que falta ali, entende? Então, assim, tem toda essa questão, essa brincadeira que você pode fazer com os arquétipos ali, né? E aí você define como arquétipo da marca o inocente, só que você vai estar atingindo o governante, por exemplo, ou o explorador, né? Então, assim, o arquétipo da sua marca, ele é um só, né? Então, o arquétipo da marca ele tem que ser o principal. A gente já vai falar como aplicar isso também na prática, né? E também a cultura organizacional, como eu falei, do ecossistema. Então, dentro da tua empresa, a mudança, você tem que entender que ela começa de dentro para fora. Então, como que você gostaria, qual que é o ambiente ideal de trabalho? Como que você gostaria que fosse a cultura dessas pessoas? Esse clima, essa energia ali, né? Essa história que as pessoas iam contar entre elas, como que elas iam olhar para dentro da empresa para depois, né? Primeiro, essa visão da empresa, essa história, ela começa sendo contada dentro. E depois ela vai para fora. Então é muito importante que você entenda como que você quer que essa cultura organizacional seja alinhada para que essa narrativa ela esteja clara em todos os pontos de contato, tanto para dentro quanto para fora. E aí, por último, é justamente o caminho a ser percorrido, né? Então, como que você vai nutrir, como que você vai administrar essa narrativa ao longo do tempo, né? Porque não é uma coisa que você vai mudar o arquétipo, não, que agora eu quero mudar meu arquétipo. Você vai construir valor, você não quer desperdiçar esse valor que vai ser construído. Então tem a noção de qual que são, para onde que o mercado está indo, né? Qual que vai ser o futuro, né? Por exemplo, inteligência artificial e tal, e como que essa história vai ser contada ao longo do tempo, sem que você perca essa narrativa, sem que essa história ela se perca no meio do caminho, e o quanto que isso vai ser útil para você contar essa história, né? Se isso é aquela confirmação, putz, é isso mesmo, né? Então vamos contar essa história de maneira coerente, né? Como que vamos construir um valor através dessa identidade do arquétipo, né? Seja isso mesmo que a gente quer. Então é justamente olhar para essa narrativa e entender que isso é uma coisa que vai ser a história que vai ser contada a vida toda, né? Todo o caminho da tua empresa, todos os pontos de contato, essa história vai ser contada. Então, como que a gente usa esses arquétipos na prática, agora que a gente já escolheu um arquétipo, né? Então, a gente fala, a primeira parte é a construção de valor e narrativa. Então, quando a gente fala de marca, a gente pensa em construção de longo prazo. O valor ele é algo que é construído ao longo do tempo. É essa consistência ao longo do tempo que vai dar essa robustez para a tua marca, que vai criar essas associações, né? E as pessoas vão associar a tua marca a essas histórias. Então, por exemplo, isso não significa que você não vai vender no curto prazo, mas é uma questão de você pegar essas tuas ofertas de curto prazo que você usaria gatilhos mentais, que falam hoje em dia no marketing, tudo é gatilho, é venda, 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 o hard sell, né? Não, vamos vender, vamos vender, vamos vender. Não estou falando que não é importante, a venda é extremamente importante, mas a questão é, por que você não usa a narrativa do arquétipo nessa venda, assim como essas grandes marcas fazem? Você criar essas associações dos arquétipos fortes e consistentes, então você ter essa consistência na narrativa vai fazer você construir valor no longo prazo.
Então, outra coisa também que é importante, não colocar o burro na frente da carroça. O que eu quero dizer com isso? Trabalha o teu arquétipo principal, trabalha a tua marca, o teu produto principal antes de você sair fazendo submarca e subproduto. Senão você vai confundir o teu consumidor e você vai perder valor. E aí as pessoas, cada um vai ter uma visão da tua marca, cada um vai ter uma visão. Então assim, as pessoas às vezes acham, putz, não tá dando certo essa estratégia, vamos mudar o arquétipo. Vai, não. Pega isso e vai com o teu produto. Depois você expande. Então, quando você fala de marcas, por exemplo, como Disney, né, que é uma marca gigantesca, tem todo um ecossistema de marca em volta, né, mas você pega a marca principal, a marca mãe, tem um arquétipo ali que é o principal, e daí tem personagens que tem outros arquétipos ali, mas você tem uma imagem sólida primeiro, tem uma marca central, tem uma figura, tem um personagem principal, que é o Mickey, por exemplo. Né? Então você tem esse produto principal muito sólido, muito bem formado, para depois você poder ramificar. Então não sai querendo fazer tudo, abraçar o mundo tudo ao mesmo tempo, porque você vai perder valor, você vai desperdiçar valor. Então, e para isso você precisa contar uma história. É você trazer essa comunicação. E comunicação é tanto o universo verbal quanto visual. Lembra que eu falei lá da questão do Fusca, da característica do produto, né? Isso, tudo, tudo que você faz, que tua marca, onde tua marca tá, ela tá contando uma história. Seja de maneira visual, verbal, né, em todos os sentidos, até mesmo olfativa. Algumas marcas têm essa questão, por exemplo, a Kamikado, você passa na frente da Kamikado, tem o cheirinho da Kamikado. Né, as lojas principalmente de decoração tem muito disso, né? Tem a experiência olfativa, tanto a experiência auditiva, então tem músicas que você associa a. Tem várias propagandas que você associa à música, por exemplo, né? Algumas músicas foram criadas para algumas propagandas, por exemplo. Traz esses ícones, né? Todos as experiências, todos os sentidos, a tua marca atua ali. Então, as pessoas, né, a gente tem que entender que a gente tem 5 sentidos, né? O ser humano tem 5 sentidos. Então, se você puder trabalhar esses 5 sentidos da tua marca de maneira consistente, você está contando uma história através dos sentidos. Tem que entender outra coisa também, as pessoas não se cansam das histórias dos arquetípicas. Então, olha quantas narrativas do herói, olha quantas vezes uma criança ouve a mesma história, né? Então as pessoas não se cansam, então não tenha medo de contar a mesma história novamente. As pessoas gostam, as histórias arquetípicas elas envolvem. Por isso que elas, por exemplo, não é à toa que a história dos 3 porquinhos ela existe. Pô, é uma história milenar, né? É uma história que vem de muito antigo. Os mitos, né? A mitologia grega, né? Os contos de fada, todas são histórias arquetípicas, que têm elementos arquetípicos que as pessoas ouvem e se identificam com isso. Você ter coerência em todos os pontos de contato, novamente. Então, se você está contando uma história no teu site, você tem que contar uma história similar no teu Instagram, nos outros pontos de contato. Então, se você, por exemplo, você tem no teu digital, você está comunicando de uma forma, e aí você chega lá, tem uma loja física, que o teu vendedor está falando de uma maneira diferente do que você está falando, do que você está propondo no teu site ou que o teu produto está mostrando, você está tendo uma incoerência nessa narrativa. Então você tem que ter certeza que está tudo alinhado. A narrativa ela tem que estar alinhada em todos os pontos de contato. Toda vez que tua marca tiver contato com alguém, ela tem que contar uma história coerente e que faça sentido, ou que se conecte. Não precisa ser exatamente a mesma história, mas ela precisa se conectar, ela precisa fazer sentido. Então entenda que o protagonista dessa história ele pode mudar. Então tem uma hora que a tua marca vai ser o protagonista nessa narrativa, tem outra hora que vai ser o cliente, outra hora pode ser o ecossistema, outra hora vai ser o colaborador. Então você pode contar essa mesma história de maneiras totalmente diferentes em várias perspectivas. Vamos pegar essa história, por exemplo, do governante do inocente, né, com o produto ali, que você tem o resort ali, as férias, você tem o produto que é o quê? O teu hotel, que é umas férias lá no meio do campo, um retiro lá que a pessoa vai ter lá de calmaria, por exemplo. E o governante quer experimentar isso, quer ser inocente nesse momento, quer vivenciar o arquétipo do inocente. Então você pode contar isso de uma maneira, por exemplo, que o teu hotel vai ser o protagonista, né? Olha aqui esse lugar que é esse recanto, né, encantado, que você chega aqui você esquece de todos os problemas. Mas você pode também trazer o seguinte: você pode trazer uma imagem, por exemplo, da pessoa, o governante como o protagonista, que é o quê? A pessoa trabalhando estressada e tal, e aí ela vê aquela possibilidade dela se tornar um inocente. Tá vendo como você só tá mudando a perspectiva da história? Então, isso é uma questão de como você pode
contar essa história de uma maneira diferente e ela vai ter essa coerência, continuar tendo essa coerência. Entra naquilo, né, do arquétipo poder suprir um arquétipo poder suprir o outro e suprir essas necessidades. Então, quando a gente fala do arquétipo do explorador, por exemplo, às vezes ele pode se sentir um pouco... o que ajuda o explorador, às vezes, a se sentir em casa, porque ele pode sentir falta de casa, por exemplo, então trazer alguma coisa do cuidador para o explorador, por exemplo. Então tem essa questão de você conseguir olhar esse arquétipo de várias perspectivas diferentes, mas o teu produto ele está contando uma narrativa coerente, né? A tua marca conta uma história coerente. O que o arquétipo tem? O que aquela pessoa que está carregando aquele arquétipo tem dentro dela e é inerente daquele arquétipo? Ou o que a tua marca, o arquétipo da tua marca tem inerente, que é inerente daquilo, que está implícito naquilo, e como que você pode usar isso dentro da tua comunicação para contar essa história? A consistência é o segredo do icônico. E o que significa? Uma marca ela só se torna icônica quando ela for consistente na narrativa dela, consistente no que ela conta, no caminho que ela percorre. Você ser coerente com o teu arquétipo, né? Com um arquétipo, não é escolher dois. Eu vejo muita gente escolhendo dois arquétipos. Não precisa. Você pode brincar, se tem maneiras de você explorar outros arquétipos, existem maneiras, não é errado. Mas você ser coerente com o básico, com o arquétipo, e aí você explorar isso de uma maneira que se mantenha essa consistência, é extremamente importante, porque isso vai fazer com que a sua marca se torne icônica de uma maneira mais fácil. Então, você contar a mesma história vai fazer com que as pessoas conheçam a sua marca e conheçam por aquilo que ela faz de melhor. E isso é o alinhamento do ecossistema com o arquétipo, com a marca, como eu falo. Então, teu logo, teu jingle, teu site, teu grafismo, a embalagem, ponto de venda, o site, o ambiente que está, a narrativa que o vendedor vai contar, tudo isso tem que estar coerente, isso tem que estar bem amarrado, né? Isso tem que estar tudo, você tem que ter certeza que todos os pontos de contato da sua marca contam a mesma história. De novo, eu falei isso aqui de novo porque é extremamente importante e as pessoas não fazem isso. As pessoas elas não têm paciência, a marca não tem paciência. As empresas elas acham, eu fiz uma coisa aqui, não vendeu, vou mudar a estratégia. Mas não, o ajuste não tem que ser no arquétipo, não tem que ser no visual, não, justamente essa consistência, essa coerência. A coerência e a consistência são os segredos para criar marcas icônicas. Por exemplo, a Tiffany, né, uma empresa, aquela marca de joias, tem um azul Tiffany, se apropriaram, porque eles usaram tanto aquele azul que virou um azul icônico e proprietário da marca. Isso é uma das coisas que fazem a marca se tornar icônica. Né? Porque ela usou aquela cor várias vezes, diversas vezes. Isso não quer dizer que ela não possa usar uma outra cor de vez em quando, ela vai usar. Mas depois que ela já construiu o valor dela, essa que é a questão. Ela é consistente, ela se apegou àquele básico bem feito. E depois, quando ela pega e ela tenta mudar ou usar alguma coisa em alguma situação específica, ela muda, ela traz o elemento de surpresa para as pessoas e faz isso muito bem feito. Mas agora, se tua marca não é conhecida, não é icônica, tua marca não é, né, só você conhece e as pessoas não conhecem, toda vez que a pessoa for encontrar tua marca, ela vai encontrar de uma maneira diferente, você vai perder valor e tua marca, você não conseguiu construir uma imagem da tua marca na cabeça das pessoas. Isso é justamente o que Jung falava de você trabalhar no inconsciente, né? O que a pessoa não tem consciência, mas está inconsciente. Essas associações que são feitas, né? Então, vai chegar uma hora que as pessoas vão ver a tua marca e elas vão entender que aquilo, né? Eu vi aquilo em algum lugar. Nossa, é verdade, isso faz sentido. Né? E quando você for ver, quando você menos perceber, a sua marca já se tornou icônica e já vai estar associada a alguma coisa que você quer, de maneira intencional, de propósito. Então, quando a marca ela faz a história, depois ela se torna a história. É justamente isso que eu estou falando. Então, quando você cria uma história, você cria uma narrativa e você é consistente nessa narrativa, você vira essa narrativa. Quando você pensa em Rolex, o que você pensa? O relógio. Você pensa em luxo, você pensa em poder, você pensa em sofisticação, exclusividade, porque isso foi a história que o Rolex contou e o que as pessoas hoje falam sobre o Rolex. Mas foi uma construção de valor feita ao longo de anos. Olha os pontos de contato que o Rolex está. Olha o que ela construiu ao longo do tempo. Isso é construção de marca, isso é a consistência. De novo, uma das coisas mais importantes, a construção começa de dentro para fora. Já falei isso e vou falar de novo.
a visão interna, como as pessoas que estão dentro da tua organização enxergam a marca, é como as pessoas de fora vão enxergar. Então a construção ela é feita de dentro para fora. Então você ter coerência em todo esse ecossistema, como eu falei de novo, vou deixar aqui o link aqui embaixo para o e-book dos ecossistemas, que mostra todos os pilares do ecossistema, mais voltado para negócio. Daí fala, aqui a gente está falando de uma coisa bem específica de marca, de arquétipo. Mas não é só isso que envolve, o ecossistema é tudo, né? É toda a cultura organizacional, são as vendas, né? A empresa, a saúde financeira da empresa, tudo isso tem que ser coerente com a marca. Então, o arquétipo é justamente isso, uma ferramenta de direcionamento estratégico que ajuda você a construir valor, que ajuda a alinhar a visão, contar uma história coerente da marca. O arquétipo ele é uma ferramenta que a gente usa, é a base que vai dar sustância para a tua marca. Mas, claro, tem todas as outras características que compõem a marca, né, que compõem a estratégia de marca, tem a questão do negócio, né, a proposta de valor, a própria comunicação em si, que vão ajudar a construir esses pilares da marca, vão fazer uma marca se tornar icônica e vão fazer ela transcender gerações, criar esse ecossistema que vai transcender gerações, e é justamente isso que a gente se propõe fazer aqui. Dito isso, espero que você tenha gostado, que tenha contribuído e tenha gerado valor aí para você esse conteúdo. E como eu falei para você, todo esse material aqui está disponível para download aqui embaixo, com mais coisas, com extras ainda. Se você tiver qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Também pode nos procurar aí nas redes sociais. Se você quiser ajuda para construir uma marca, nós, a Taos, somos especialistas em estratégia de marca e construção de marca. Então a gente faz desde site, parte de design, construção de identidade visual, tudo isso de maneira coerente e até mesmo a gestão da tua marca. Se você precisar de ajuda, entre em contato conosco, que a gente está aqui para te ajudar, porque a gente cria de propósito. Então já ativa teu arquétipo do sábio, se inscreve nesse canal para você ficar por dentro de mais conteúdo para te ajudar a construir uma marca icônica e que vai transcender gerações e deixar o seu legado no mundo.